Deus nunca vai te abandonar. Hoje eu vim compartilhar com vocês algo que acabou de acontecer comigo há 2 dias atrás, que foi um milagre gigantesco na minha vida e que eu quero muito compartilhar com você, que talvez ache que Deus te abandonou ou que ele esqueceu da sua situação, porque você está numa situação difícil há muito tempo e nada melhora. Então, eu vim trazer esse meu testemunho de algo que acabou de acontecer comigo, para você ver que Deus age na vida das pessoas, ele age no último minuto do segundo tempo e ele com certeza está preparando algo para você, porque Deus nunca, nunca nos abandona. A minha situação foi o seguinte: eu sou cantora e dançarina e eu tinha uma apresentação de canto que eu não consegui praticar muito para essa apresentação. Eu fiquei sabendo dela um mês antes de eu realmente ter que apresentar. Mas a minha vida estava bem agitada. Eu odeio a palavra correira, então eu não vou falar que ela estava uma correria, mas assim, eu tinha muita coisa para fazer, eu não estava com energia para praticar e outra coisa. Na verdade, essa é a pior. Esse é o ponto desse vídeo. Eu fiquei extremamente doente. 2 semanas antes da minha apresentação, eu fiquei muito doente. Quando você tem uma apresentação, você pratica assim por um mês. Só que umas 2 semanas antes você vai se dedicando mais ainda, né, para você aperfeiçoar aquilo. Então eu já conhecia a música, já sabia, já estava praticando ela há um mês e meio. Só que não era nada demais para eu apresentar para as pessoas, né? Quando você está cantando ao vivo, é bem diferente. Eu não posso errar, eu não posso cometer um erro, eu não posso respirar na hora errada. Então, assim, é muito tenso. Eu tinha que praticar bastante, porque era uma apresentação muito, muito, muito importante para mim, tinha um peso muito grande na minha vida, então é claro que eu queria ir muito bem. Só que aconteceu que eu fiquei tão doente, eu perdi a minha voz. Nossa, agora que eu tô lembrando de tudo que aconteceu, me dá vontade até de chorar, porque assim, foi desesperador. Eu realmente não sabia nem se eu ia conseguir cantar. Eu pensei em até mesmo desistir, né, de cancelar a apresentação e falar, não vou. Mas eu sabia, eu tava orando todos os dias. Mas tá, deixa eu voltar ao que estava acontecendo. Eu fiquei muito doente, perdi a minha voz, eu morri de dor de cabeça. Eu nunca tomo remédio. Eu sou aquela pessoa que se eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu bebo água, descanso, saio um pouco do celular e é isso. Mas eu fiquei 1 semana e meia inteira tomando remédio todos os dias, porque minha cabeça tava doendo tanto, eu não conseguia nem pensar, eu mal conseguia respirar. Minha garganta tava horrível, até hoje tá doendo um pouco. Eu tô gravando esse vídeo aqui, mas é assim, através da força que Deus está me dando, porque eu realmente nunca fiquei tão resfriada e tão gripada assim na minha vida. E foi também o primeiro resfriado que eu peguei no ano de 2025. Pois é, 2 semanas antes de um dos dias mais importantes do ano pra mim. Eu perdi a minha voz, eu não conseguia praticar, o meu nariz estava todo entupido, todo congestionado. Mas mesmo assim, eu continuei indo para aula de canto, eu continuei tentando, eu praticava o máximo possível. E às vezes eu até mesmo deitava na minha cama antes de dormir e me imaginava cantando, porque eu pensava assim, se eu não tenho voz nem para falar, como que eu vou cantar? Eu tenho que imaginar que eu tô cantando para eu lembrar a música, né, lembrar a letra da música. Então, eu fui improvisando. Eu fui para aula de canto. 2 semanas antes, eu perdi minha voz, né? Então, naquela semana, eu não consegui cantar. Eu só fui cantar na aula de canto. Eu tava tomando muitos remédios. E eu falei assim: eu preciso ir pra aula de canto, preciso tentar cantar. Fui lá, consegui cantar bem mais ou menos. Só que assim, o professor falou, sabe, que eu precisava praticar. Porque eu ainda estava pegando o jeito da música. Porque a música que eu cantei é muito complicado. Uma música é muito complicada. Uma música de jazz que tem vários agudos, vários graves, várias manobras na música. Então, assim, eu realmente precisava praticar. Mas eu não consegui. Então, 2 semanas antes da minha apresentação, eu não pratiquei absolutamente nada, dia nenhum. E aí chegou a semana antes da minha apresentação, que foi uma semana tenebrosa. Foi quando eu quase desisti mesmo, mesmo, porque eu não consegui praticar durante a semana inteira. Eu cantei uma vez, foi na quarta-feira, mas a minha garganta tava assim, ó,
tipo, pegando fogo, ela tava doendo, tava assim, super presa, sabe? Parecia que tinha um negócio aqui. Não tava conseguindo cantar. Aí eu fui pra aula de canto na sexta-feira, eu ainda tava doente, mesmo depois de 2 semanas tomando todos os remédios possíveis pra melhorar essa gripe, melhorar essa inflamação que eu estava na minha garganta. E aí, na sexta-feira, um dia antes da minha apresentação. Então, assim, sexta-feira, eu fui pra aula de canto, ainda estava mal. E aí o professor falou, vamos tentar cantar, né? E aconteceu que, nossa, que situação. Aconteceu que a minha voz falhou completamente um dia antes da minha apresentação. Eu tentava cantar uma frase, a minha garganta fechava completamente. Não sei se isso já aconteceu com você, de você estar falando, você ter que conversar, talvez ler alguma coisa na escola, na igreja, e aí sua garganta fecha completamente. Eu não conseguia cantar uma frase. Eu não conseguia cantar a música inteira sem parar. Eu só consegui cantar uma vez e mesmo assim eu errei tudo. Eu fiz tudo errado. Então, eu fiquei um pouco desesperada. Eu fiquei assim, não sei se eu vou, mas, mas eu também queria muito ir, sabe? Eu queria muito ir porque era um dia muito grande pra mim, uma apresentação muito importante. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei desesperada, eu pensei assim, eu vou lá cantar. Tipo, Deus tá comigo. Eu tava orando todos os dias. E eu pensei assim, todos os dias eu tava pensando, no dia que eu cantar, se eu conseguir cantar, vai ser porque Deus me deu forças. Vai ser porque Deus me deu forças. Apenas isso. Porque a minha garganta fechou completamente. Fechou. E aí eu fui dormir, né? Cheguei da aula de canto, fui dormir. Aí, no outro dia, eu acordei de manhã, orei. E todos os dias eu tava orando. Orei de manhã, orei de noite. E aí eu tentei cantar de manhã. Minha garganta tava doendo demais, 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 demais. Mas eu consegui cantar. Então eu pensei assim, nossa, glória a Deus. Agora é só eu conseguir cantar de tarde também, né? Minha apresentação foi de tarde. Então eu fui pra apresentação com medo, eu tava um pouco nervosa, mas eu também pensei assim, toda hora, gente, toda hora, absolutamente toda hora que eu podia, eu tava orando, eu tava falando, Jesus, esteja aqui comigo, canta comigo, sabe? Porque eu não tinha forças, eu realmente não tinha forças, e eu pensei assim, eu provavelmente vou errar, e se eu errar vai estar tudo bem, né? Vai estar tudo bem se eu cometer algum erro, se a minha voz falhar, eu improviso, né? Então, eu tava desesperada, mas ao mesmo tempo eu também estava muito tranquila, porque você ter Deus na sua vida é isso, é você ter a paz que excede todo o entendimento. Então, por mais que você tá passando a situação mais difícil que você já passou nos últimos tempos, você sabe que Deus te traz paz, Deus te traz conforto, e Ele cuida de você. Então, quando chegou a minha hora, eu fiquei um pouco nervosa. Meu coração ficou assim super acelerado. E eu não sou uma pessoa que fico nervosa, que fico ansiosa. Eu já tive apresentações que eu subi no palco, não senti nada e só cantei, entendeu? Não senti nervosismo, porque eu estava preparada. Mas nessa apresentação eu não estava preparada. E eu fiquei com muito medo. Eu fiquei tremendo o tempo inteiro. Mas quando começou, gente, eu cantei perfeito. E aqui eu não tô falando que eu cantei bem, não. Foi Deus. Mas assim, através da minha voz, eu cantei perfeito. Eu não cometi um erro. A minha voz não falhou, não doeu, porque no dia seguinte, né, na sexta-feira, quando eu tava tentando cantar, a minha voz tava falhando tanto que eu começava a ficar vermelha, meu olho enchia de lágrima, porque eu tava fazendo força, sabe? Eu tava tentando tirar a energia do meu corpo pra cantar. Então eu ficava vermelha, descia lágrima do meu olho, de tão doente que eu tava mesmo. Então, um dia antes da minha apresentação. E aí lá na hora eu brilhei, eu sorri, eu cantei, eu sustentei todas as notas, eu fiz todos os agudos, não teve um erro. O meu professor até falou que a minha apresentação foi impecável. E eu não esperava isso mesmo de mim. Eu não esperava nada de mim, eu esperava tudo de Deus, porque eu sabia que Deus ia dar um jeito. Porque toda vez na minha vida que eu passei por alguma situação, Deus deu um jeito. Então, é essa a mensagem que eu tenho aqui pra você. Você pode estar passando por qualquer situação que seja. Eu sei que o meu exemplo, que acabou de acontecer, pra você pode ser bobo, né? Você deve pensar assim, nossa, você tinha uma apresentação de canto
mas eu não estava nem conseguindo falar. Perdi minha voz por 2 semanas, fiquei o mais doente que eu já estive por 2 semanas. E no dia da minha apresentação, eu não dei um espirro, eu não dei uma tosse, a minha garganta estava doendo muito, 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 mas na hora de cantar, tudo sumiu, porque eu entreguei a Deus. Então, talvez na sua vida você esteja passando por uma situação que você está tentando dar conta sozinha, mas não tem como a gente dar conta. Não tem. Toda vez, toda situação que já aconteceu comigo, já aconteceu situações muito mais extremas, de até mesmo vida ou morte. E nessas situações, só quando eu entreguei tudo para Deus que ele resolveu, porque Deus ele nunca vai nos abandonar. É isso que você tem que ter em mente. Ele nunca nos abandona. Ele sempre cuida da gente. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Isso fala em Mateus, não lembro exatamente onde, acho que é Mateus 6, mas fala: não se preocupem com o que vocês vão beber, o que vocês vão comer. O Pai Celestial sabe do que você precisa. Deus sabe de tudo que você precisa. Então, continue orando. Ore, 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 ore. Ore 3 vezes no dia, ora 5 vezes no dia, todos os dias, por 2 semanas, por um mês, por um ano. Pede as pessoas para orar para você, mas não deixa de orar, porque Deus não te abandona. E na hora certa, Ele vai lá e vai fazer acontecer. É nos últimos segundos que Deus mostra que é Ele que tem todo o poder. Só Ele. Porque 1 hora antes da minha apresentação, eu tava com muita, muita, muita dor na garganta. Mas quando eu cheguei lá, eu não senti nada. Parecia que eu tava super bem, parecia que eu não tava nada doente. Porque só Deus consegue fazer isso. Para Deus nada é impossível. E a sua situação também não é impossível. Deus nunca nos dá uma situação que a gente não consegue aguentar, né? Ele nunca nos dá uma cruz maior do que a gente consegue carregar. Então, a sua situação agora é para você entregar para Deus. Pode ser para você aprender a confiar nele, para você ver que ele cuida sim de você e nunca te abandona. Eu espero que a minha situação tenha te trago uma reflexão para você passar a confiar mais em Deus, porque ele não te abandona. Na hora certa, ele vai fazer acontecer, ele tá cuidando de você. Ele sabe tudo que acontece na sua vida. Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então não ache que Deus vai deixar a sua situação de lado. Você precisa cada vez mais buscar a Deus nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nos momentos depressivos, em qualquer momento. Só Jesus é o suficiente. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários a reflexão que você teve enquanto você assistia. E até o próximo vídeo.